O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, a liturgia de hoje nos propõe o amor como tema central, como fio condutor para a nossa reflexão. Não qualquer amor, mas o amor que vai além daquele amor que sentimos por aqueles que são próximos de nós, aqueles que amamos, aqueles que são queridos, agradáveis, simpáticos e que querem o nosso bem. Ou quem nos ama. Não é sobre este amor que a liturgia nos chama a refletir hoje, no dia de hoje. Mas sim, é o amor aos inimigos. E aqui nós esbarramos em um dos maiores desafios do cristão, do cristianismo. Mas este é o amor de Deus, como nós vimos na primeira leitura. Deus foi capaz de amar e perdoar o rei Acabe, depois que este se arrependeu e se humilhou diante de Deus, pedindo perdão e misericórdia. A partir do momento que Acabe se prostrou diante dele, vestindo-se de saco, fazendo jejum, num gesto profundo de arrependimento, o Senhor o amou e perdoou. E Acabe tinha cometido um crime horrível, algo cruel. Junto com a sua esposa Jezabel, matou Nabote, e se não fosse suficiente ainda, roubou a sua terra. Por isso, é um crime bárbaro. Infelizmente, nem todos estão dispostos a perdoar e amar uma pessoa que comete um crime desse. Mas Deus, neste gesto de amor que vimos na primeira leitura, não tirou a vida de Acabe, nem o castigou enquanto ele viveu, mas mostrou-lhe as consequências de suas escolhas, as consequências de seus atos, a consequência de seu crime, que iriam sofrer as suas gerações futuras. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, a falta de amor gera violência e amargura, enquanto o amor verdadeiro cura qualquer tipo de amargura e põe fim à violência. Por esse motivo, a recomendação de Jesus é
para que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou, mas também que nós amemos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal, aquele que nos prejudica. E rezemos por aqueles que nos perseguem, caluniam e praticam qualquer tipo de mal contra nós. Exercitar este tipo de amor é desafiador, sim. Não é fácil, mas significa crescer diante de Deus e diante da humanidade. Quem é capaz de exercitar este amor de Deus para com o próximo, inclusive para com os inimigos. Por isso, Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que a verdadeira essência da palavra amor é amar os inimigos. E aqui vemos o quão desafiador é ser cristão. O quão desafiador é seguir Cristo Jesus. O quão desafiador é aderir ao projeto de salvação de Jesus. Portanto, amar quem nos ama, qual seria a nossa recompensa? Porque até mesmo isso os maus são capazes de fazer. O desafio está em amar aquele que, por algum motivo, nos odeiam, os que nos perseguem ou que nos caluniam, enfim, os que não gostam de nós, ou até mesmo de quem não gostamos, até mesmo daqueles que nós não simpatizamos. É preciso aprender a amar e perdoar. E por isso Jesus pede que nós os amemos. Não é nada fácil este amor que Jesus exige de nós. E por isso é necessário conversão de vida, conversão do coração. Por isso que para seguir Jesus verdadeiramente, é preciso se converter ao seu evangelho, à sua verdadeira igreja católica apostólica romana. E aqui eu digo até mesmo para você que é sacerdote, que nos acompanha agora pela TV Canção Nova, até nós, como padres, nós precisamos nos converter à verdadeira doutrina da igreja. Até mesmo os bispos, aqueles que são consagrados, são chamados a se converter ao verdadeiro amor de Deus, à verdadeira doutrina da igreja. É preciso deixar em nós morrer aquela pessoa mesquinha, de coração endurecido, apegada às coisas materiais, e estar livre para amar a todos indistintamente, inclusive os que a sociedade não é capaz de amar, inclusive aqueles que nos incomodam. É preciso amar e perdoar. Aprendemos a amar com Deus. É isso que a liturgia nos chama hoje, a aprender a amar como Deus nos amou, porque Deus nos amou. E o amor de Deus não é convencional, o amor de Deus é incondicional. Ele também ama os maus, mas quer a sua conversão. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus odeia o pecado e quer salvar a humanidade, quer salvar o ser humano, e para isso é preciso conversão de coração, mudança de vida. Veja, meus amados irmãos, não é fácil amar como Deus amou, mas é preciso. É preciso aprender a amar até mesmo os nossos inimigos, não compactuando com o mal, não compactuando com aquilo que é os seus pecados, mas ensinando um caminho de conversão, um caminho de honestidade, um caminho de amor, um caminho de verdade. E para vencermos a violência, para vencermos o mal, é preciso aprender a amar os inimigos, e enquanto a humanidade não aprender a amar os inimigos, não no sentido de compactuar com eles, mas de
levar o caminho de salvação, de conversão, apontar este caminho correto para eles, e tudo poderá ser diferente a partir da vivência do amor incondicional de Deus. Deus quer que todos nós nos salvemos, e nós só seremos capazes de alcançar esta salvação se aprendermos a amar como Deus amou, porque Ele derramou o seu sangue por amor a cada um de nós. Alguns até tentam justificar, a partir de uma leitura superficial do Evangelho. Mas a correção fraterna exige que nós vamos até Ele, se Ele não acolher, que nós possamos chacoalhar as poeiras de nossos pés. Aí confunde, as palavras. O que é realmente a correção fraterna? É chegar até o irmão, ajudá-lo, apontar o caminho. Se ele não acolher, chamar o próximo, outro. Se ele não acolher, levar até a autoridade. E aí assim, se ele não acolher, o problema é dele com Deus. O meu papel eu fiz, e rezemos uns pelos outros para a conversão, para que nós possamos viver esta verdadeira dimensão do amor, do perdão, da misericórdia, para que nós possamos trilhar esse caminho de santidade. Sem conversão de vida, sem busca de santidade, sem penitência, sem oração, nós não seremos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Ele nos amou. Convertamos e buscamos viver a lei do amor e do perdão, e não a lei do olho por olho e dente por dente. Sejamos verdadeiramente de fato cristãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste ofertório, você possa ofertar a sua vida, o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Na sua TV está aparecendo o QR Code, você pode fazer a sua doação por meio deste aplicativo, ou você pode acessar depois clube.cançãonova.com e ali tem as diversas formas de como contribuir e ajudar esta obra a continuar a evangelizar.